Muito bem. Estamos começando essa aula de quinta-feira, 11h59. Estamos aqui começando e quero dizer para você, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar dos 4 passos essenciais para você validar a sua ideia de negócio, poupar tempo e dinheiro e evitar a frustração de quebrar antes de começar. Muitas empresas quebram nos 2 primeiros anos de negócio, mas essa estatística não revela que outras empresas quebram sequer antes de começar, quebram mesmo antes de começar, quebram no momento em que as pessoas, o empreendedor, aquela ideia maravilhosa que você já teve, que eu já tive, ela começa a ser incubada ali e uma série de coisas acontecem e elas acabam ficando na gaveta ou simplesmente na lata de lixo, na lixeira, por diversos fatores e motivos que a gente vai conversar hoje. E como evitar que a sua ideia de negócio vá para a lata de lixo ou fique na gaveta eternamente, fazendo com que o teu projeto, aquilo que você ama, aquilo que você tem um sonho de desenvolver e fazer acontecer, trazer para o mundo real, o mundo do empreendedorismo, transformar em real o que é teu potencial, fazer com que isso aconteça. E hoje eu vou ajudar você com 4 passos que eu mesmo trilhei na minha jornada, eu mesmo utilizei na minha história, nos meus empreendimentos, para poder validar ideias de negócio, para poder entender que aquela ideia tinha potencial de negócio, potencial de acontecer e fazer com que ela se tornasse negócio. Claro que nem todas as ideias se tornaram um produto e para isso mesmo que serve esse passo a passo, para que você consiga entender o que faz sentido evoluir, continuar a investir, e o que faz sentido não evoluir, não continuar a investir. O que faz sentido trocar, mas sem deixar que o projeto aconteça e caminhe como você no leme desse barco, beleza? Eu vou compartilhar minha tela para você que está me acompanhando aqui no Insta. Eu estou no Zoom, essa aula vai ser realizada no Zoom. Se você quiser participar ao vivo, é só clicar no link da bio aí no Instagram e ficar aqui comigo no Zoom. Okay? Vou compartilhar minha tela agora, que tem uns números, umas informações importantes para passar para você aqui. Então, a gente começa falando... Isso tudo faz parte do meu projeto Realize, que eu vou falar um pouco mais para você no final e vou, inclusive, revelar um segredo, um top segredo sobre a minha jornada que tem a ver com Realize. Para alinhar, para a gente entender que está no lugar certo, que você está no lugar certo, a pergunta que eu faço, você quer empreender? Você quer ajudar as pessoas? Você quer fazer o que você gosta? Você quer ganhar dinheiro? Então, se você respondeu sim para pelo menos uma dessas questões aqui, você está no lugar certo. E se você respondeu sim para 2, 3 ou até para as 4, você sim está no lugar certíssimo para eu continuar a compartilhar o que eu tenho para compartilhar com você. Porque se você tem a vontade de empreender, porque você tem a vontade de ajudar as pessoas, você tem o interesse, talvez você esteja naquele conjunto de pessoas que não está muito satisfeito com o que gosta, com o que está fazendo hoje, com a sua profissão, com o seu trabalho, e sim, você quer fazer alguma coisa que você gosta, alguma coisa que favoreça outras pessoas, alguma coisa que gere valor para o mundo, que seja um empreendimento de fato, que traga dinheiro, retorno financeiro para você. Então, se você entendeu que isso que faz sentido para você, você está no lugar certo. Agora, se você acha que não, que dinheiro não faz parte de fazer o que gosta, se você acha que empreender é uma perda de tempo, ou se você não tem interesse em fazer algo que de fato ajude as pessoas, juntando o que você sabe fazer, o que você gosta, que traga retorno, seja bom para você, para outra pessoa, então fica à vontade para sair, que esse não é o seu lugar. Mas se você diz sim para uma desses 4 fatores, empreender, ajudar pessoas, ganhar dinheiro e fazer o que gosta, então vamos seguir aqui comigo. Beleza? Show de bola. Isso é para quem quer entender que isso faz sentido. E tudo começa com uma ideia. Nosso cérebro funciona a partir de pensamentos que vêm da nossa programação e ele começa a fazer associações e gera as ideias. Nossa, isso é possível, dá para fazer tal coisa, eu consigo gerar uma solução para isso. Por que eu não crio uma máquina que voa e entrega comida aérea para as pessoas? Por que eu não crio? Enfim, as ideias começam a brotar da sua cabeça, da sua mente, a partir das referências que você tem, dos estímulos que você dá. Agora, eu até costumo repetir uma pergunta que eu gostei muito de aprender, que é quanto vale uma ideia? Uma ideia, ela simplesmente não vale nada. Para não dizer nada, um amigo meu dizia assim, eu vendo a 1 centavo a dúzia a ideia. Por quê? Porque a ideia vale a sua execução. Mas eu quero focar nessa questão da ideia, porque tudo começa com uma ideia. Agora, como saber se a sua ideia é boa, se a sua ideia tem potencial para dar certo? Qual é o volume de informações ou de requisitos que aquela ideia requer para que dê certo? O que você precisa fazer? Como funciona? Tem mercado ou não tem mercado?
É promissor, não é promissor? Como é que eu sei se essa ideia é boa? Uma ideia de negócio que você tem para empreender. E aí hoje eu vou dividir com você 4 passos essenciais para você validar a sua ideia de negócio, poupar tempo, dinheiro e evitar a frustração de quebrar antes mesmo de começar a empreender. Como eu falei no início, é muito comum que os empreendedores começam a incubar uma ideia, começam a pensar num tipo de negócio e aquela ideia, às vezes, era até promissora, é algo que tinha potencial de dar certo, mas por motivos que eu vou revelar para você que hoje ela acaba indo para a lata do lixo, acaba indo para o fundo da gaveta e nunca mais sai de lá. Então, como é que você valida a sua ideia de negócio? Eu vou dividir isso com você. E como eu disse, tudo começa com uma ideia. Um negócio de venda de doces na rua começa com uma ideia, venda de ambulantes, de produtos. Uma prestação de serviço a partir da sua arte, do que você ama fazer. Imagina que você é músico, gosta de tocar, gosta de cantar. Aquilo sim é um produto, um negócio, dá para ganhar dinheiro com isso, dá para ser um empreendedor nessa área. Começa com uma ideia. Abrir um restaurante, gerenciar um restaurante, ajudar as pessoas fornecendo comida de qualidade num restaurante, começa a partir de uma ideia. Ter um escritório, você trabalhar com finanças, ter um escritório que ajuda as pessoas na área da arquitetura, da engenharia, da consultoria, da contabilidade, começa com ideia. Imagina fornecer um serviço de lan house, por exemplo. Imagina que você vai abrir uma lan house, você coloca computadores para a juventude ir lá jogar, brincar, acessar a internet num lugar que talvez não tenha. Isso aí foi muito comum, né? Nas décadas anteriores. Começa com uma ideia. Imagina que você quer pegar essa onda, surfar essa onda do online, criar cursos online, fazer treinamentos online, ser um empreendedor online, criar e vender infoprodutos. Tudo isso começa com uma ideia. Então, como é que você valida a sua ideia? Para que eu consiga, para você entender por que eu me sinto capacitado para te ajudar a validar a sua ideia, um briefing rápido de quem é o Flávio, eu sou esposo, pai de 4 filhos, empreendedor por filosofia, empresário por missão, mentor de negócio pelo propósito de ensinar, inspirar e motivar. E nesse momento, exato momento, eu estou aqui na minha empresa, a gente acabou de fazer uma reunião, né, que faz parte do nosso método de gestão ágil, e nessa empresa que eu tenho hoje, uma empresa que se posicionou como agência de lançamentos durante os seus primeiros 6 anos de vida, nós já temos mais de 15 mil clientes nessa minha experiência empreendedora. Eu tenho N outras experiências empreendedoras, só que nessa última, para citar para você, a gente já conseguiu alcançar e ajudar mais de 15 mil pessoas por meio dos nossos produtos e serviços. Então, isso me deixa à vontade, juntamente com as outras experiências e negócios que eu comecei, encerrei, negócios que deram certo, outros não tão certo, para poder dizer para você quais são os passos que você tem que dar antes de empreender para validar a sua ideia, né? Os passos essenciais. Coisas que eu apliquei na minha história, na minha jornada, que eu mapeei de outros colegas empreendedores, que eu estudei de outros negócios e eu posso passar para você agora para que você também avalie se a sua ideia é boa o suficiente para você continuar e lançar o teu negócio, ok? O que você precisa fazer antes de empreender? Então, vamos lá. Primeiro passo dos 4 que você tem que fazer antes de empreender. E detalhe, eu vou revelar também hoje um segredinho quando eu estou falando sobre a minha jornada, você vai entender já já. E tem a ver com isso aqui, ó. Se liga. Primeiro passo para você fazer antes de empreender. Vamos para o recurso tempo. Primeiro passo, priorizar tempo. Aprenda a priorizar. Você tem a sua jornada atual. Você, por exemplo, pode estar na sua empresa, você trabalha 8 horas por dia. Se você não trabalha, se você é dona de casa, por exemplo, você tem a sua jornada, tem os seus afazeres. E é muito comum as pessoas terem uma ideia e não separar um tempo de qualidade para pensar naquilo, para planejar, para maturar, para dedicar para aquela ideia. É muito comum as pessoas não dispensarem tempo de qualidade. Então, é uma primeira característica, um primeiro recurso, uma primeira atitude que você precisa ter, é separar tempo de qualidade para investir na sua ideia. Flávio, mas eu tenho pouco tempo, eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho que pegar ônibus, tenho que pegar transporte, tenho que ir de carro, já demora mais o tempo, é trânsito, e a hora do almoço é muito corrida, chega, eu vou para a faculdade, eu estou a faculdade online, né, que hoje tudo está no online, eu não tenho tempo. Ok, se você não tem tempo, você não tem o seu principal recurso. E se você não tem tempo, eu tenho que dizer uma verdade para você. Você está mentindo. Você diz para mim que você não tem tempo,
eu tenho que te dizer que você está mentindo. E não está mentindo para mim, está mentindo para você. Porque todo mundo tem tempo. Se não tivesse tempo, significaria que você já teria morrido. Quem não tem mais tempo é quem já morreu, quem já foi para o outro plano. Você que está vivo, você tem tempo. Tempo é questão de prioridade. Então, se você quer empreender, quer lançar um produto, um serviço, começar uma nova história na sua vida, empreendendo, primeira coisa, separa tempo. E tempo, ele existe para você, você está usando para alguma coisa, talvez você precise abrir mão de algo para separar tempo de qualidade, para começar a investir na sua ideia, investir o tempo de pensar, o tempo de maturar. Então, primeira coisa, separa blocos de tempo, mesmo que pequenos, mas regulares na sua semana. Vai lá na tua agenda. Ah, Flávio, não usa agenda. Começa a usar agenda, porque a agenda é uma ferramenta de gestão do seu tempo. Então, separa blocos de tempo para investir na sua ideia, ok? Então, primeiro item para validar sua ideia, tempo. Aí, eu já vi empreendedores, quando eu tive o meu escritório de contabilidade, eu chegava as pessoas querendo abrir a empresa, iniciar um negócio, e eu percebia que elas não tinham cumprido esse primeiro passo, que é de separar um tempo para maturar aquela ideia a ponto de chegar nos passos posteriores, que é de fato formalizar uma empresa. Então, separe um tempo de qualidade para pensar, para gerir a sua ideia, para incubar e para fazer os outros passos que eu vou falar agora, partindo para o segundo passo. Primeiro é tempo. Segundo, primeira atitude, né? Nicho. Comece a tomar decisões. Você precisa tomar decisões e já comece escolhendo o que não fazer para poder escolher o que fazer. Isso requer autoconhecimento. Você precisa entender quem é você, entender um pouco do mercado, entender um pouco das suas aptidões, dos seus recursos e do mercado, de como está funcionando, como é que, se existe concorrência no teu mercado, no mercado que você pretende se posicionar, onde aquele produto ou serviço que está no centro da tua ideia, ele vai se posicionar. Então, começa a pensar numa fatia desse mercado, numa fatia menor ainda, que é um nicho e talvez um subnicho. Porque quanto mais específico for a sua solução, seu produto ou serviço, que está no centro da tua ideia, mais sucesso potencial ele tem. Por quê? Porque as pessoas procuram por soluções, mas elas procuram por soluções específicas das dores específicas que elas têm. Ah, eu preciso de um remédio. Mas remédio para quê? Você sabe exatamente para quê. Esses dias um amigo meu, eu ia me reunir com ele, falou assim, cara, quando vier, traz um remédio para dor de cabeça. Aí eu fui, um remédio para dor de cabeça. Tem vários remédios para dor de cabeça. Aí eu liguei para ele, qual? Traz uma Novalgina, mas não é qualquer Novalgina. Traz uma Novalgina de efeito rápido, efeito mais rápido que tiver. Eu fui e trouxe uma Novalgina, mas não foi qualquer, mas de efeito rápido. Então, quando você tem uma dor, você quer uma solução específica. Traz um analgésico, qualquer um. Não, às vezes qualquer um não vai servir para você, ele já conhece. Se você vai no médico e você está com um problema na pele, aí você chega lá, tem um clínico geral e tem um... Rapaz, agora deu o dermatologista. E tem um dermatologista atendendo. Você vai querer ser atendido por quem? Você está com problema na pele? Pelo dermatologista. Problemas específicos requerem soluções específicas. E quando você pega a tua ideia, normalmente ela é muito ampla. Ah, eu quero trabalhar com finanças. Finanças é um universo. Quero trabalhar com saúde. Saúde é um universo. Eu quero trabalhar com emagrecimento. Tem emagrecimento é um universo. Tem emagrecimento para homens, para mulheres, para crianças obesas, para jovens obesos, para adultos obesos, para pessoas de meia idade obesas, para pessoas da terceira idade são obesas. Tem emagrecimento para quem acabou de passar por uma gestação, para uma mulher que acabou de passar por uma gestação. Então, tudo isso requer um posicionamento, uma especificidade. A tua ideia, ela vai ajudar alguém, então ela precisa ser específica, uma solução específica. Então, segunda atitude que você precisa para validar a ideia é começar a pensar num nicho, num posicionamento. Flávio, mas já tem que definir de cara? Não, você não precisa definir o seu nicho de cara, mas você precisa começar a olhar para isso. Quando você começar, hoje não é foco da nossa aula, eu tenho, quando você abre o negócio, comecei, validei minha ideia, quero começar. Tem um outro processo, pode ser até de uma outra aula, que é o processo de validação. Você vai validar, vai criar um MVP, vai vender esse MVP e depois vai ajustar e rodar esse processo de novo. Tem um passo a passo, inclusive eu ensino para os meus mentorados para fazer essa validação do produto.
Aqui a gente está validando a tua ideia. A validação do produto acontece depois, tem um passo a passo que, se você seguir corretamente, você tem mais possibilidade de sucesso. Mas aqui você já tem que entender, quanto melhor você entender o quão posicionada está o produto ou serviço que está no centro da sua ideia, mais chances de dar certo ela tem. Inclusive, quando a pessoa vai começar um processo de mentoria comigo, eu vou perguntando, eu tenho um levantamento inicial, um mapeamento inicial que leva em consideração isso também, ok? Então, tempo, nicho. Terceira atitude que você tem que tomar, ação que você tem que tomar para validar a sua ideia. Você precisa estudar, mesmo que você goste ou não, porque o que você precisa saber que ainda não sabe pode ser a essência de levar você para o sucesso que você ainda não tem. O resultado que você ainda não tem é fruto também daquilo que você ainda não sabe. Então, se você já separou tempo, já entendeu que a tua solução está num determinado nicho, agora começa a estudar o seu produto, estudar a sua concorrência, estudar as habilidades que você precisa para fazer aquilo acontecer. Começa a estudar. Então vou fazer uma nova graduação, uma especialização, um MBA, depois eu lanço meu negócio? Claro que não, cara pálida. Estudar, que eu falo, é você ir buscar o mínimo necessário para validar a sua ideia. É o mínimo necessário. É, por exemplo, você querer abrir uma panificadora, como eu falei, né? Eu já recebi muitos clientes que vinham, eu quero abrir uma panificadora. E quando eu vou conversando, eu falo assim, não entendeu o que tem uma panificadora. Não entendeu que para o pão estar quentinho às 6 da manhã, você tem que chegar às 4 da manhã lá na panificadora. Você tem que gerir seus funcionários. Se o seu padeiro não chega, você tem que colocar outro lugar, ou você mesmo tem que botar a mão na massa, fazer o pão. E a pessoa, de repente, eu quero ter uma panificadora porque eu olho lá e vejo o caixa cheio de dinheiro da padaria que eu compro, então que dá muito dinheiro. A pessoa precisa entender, para isso precisa estudar. Quanto que é o investimento mínimo para começar uma panificadora? O que eu preciso levar em conta para escolher o ponto? Quais são as funções essenciais que não pode faltar e que eu não vejo? Eu sei que tem um padeiro lá dentro, mas é só um padeiro? É qualquer padeiro? Enfim, eu participei também do levantamento de custos de uma panificadora, que a gente até chegou no custo final do pão de sal. E aí eu pude conhecer um pouco mais sobre como funciona a panificadora. Então, esse é só um exemplo para você, mas se você quer, por exemplo, atender pessoas na área de finanças, imagina, e é muito comum hoje, nessa nova profissão do coach, do mentoring. Só um instantinho. Só um instantinho. Só um instantinho. É que eu estou aqui na empresa e o pessoal esquece que eu estou na aula ao vivo aqui, estou na gravação. Vamos lá. Continuando aqui, agora todos devidamente avisados. Você precisa estudar, mas estudar minimamente o que é necessário para que a sua ideia não vá para o ralo, não vá para a cesta do lixo, não vá para o fundo da gaveta. Então, estudar o mínimo, o básico necessário, os requisitos iniciais, essenciais daquela ideia, daquele negócio. Como eu estava dando exemplo, muitas pessoas hoje estão fazendo formação em coach, atendendo outras pessoas. Perfeito. Ok, você está estudando. Agora, Flávio, a minha ideia é fazer um atendimento de coach para mães, para ajudar essas mães a tratarem melhor, a lidarem melhor, a melhorar a relação com seus filhos. Ok, então vamos estudar. Isso é uma ideia de negócio. A habilidade você tem uma ideia de negócio, que é ter produtos de atendimento, de direcionamento para mães. Como é que é esse mercado? Existem pessoas fazendo isso? Qual é o mínimo necessário? Quais são as principais dores, desejos e dúvidas, os problemas, as dúvidas e os desejos dessa pessoa, que é o que a gente chama no nosso método aqui de PDD, problemas, dúvidas e desejos desse público-alvo. Tá, essas dores, a sua ideia contempla resolver e solucionar esses problemas dela, ajudar essa pessoa a alcançar? Qual é a principal necessidade, o principal desejo que essa mãe tem? A sua solução está pronta para entregar esse desejo? A sua solução dentro da sua ideia. Tem o que é necessário? Tem o mínimo necessário? Então, estudar um pouco mais sobre a sua ideia, sobre o seu plano, sobre o seu potencial produto é necessário para você validar, para você pegar elementos importantes. Não é só para você se desanimar com aquilo, mas é para você ter recursos. Pessoal, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Existe algo na sua mente, na minha mente, na mente de todas as pessoas, que se chama viés de afirmação. Quando você está apaixonado pela sua ideia, você tende a filtrar tudo que você estuda, que aparece, com viés de afirmação. Por exemplo, um amigo meu uma vez foi abrir uma lan house,
isso ele contando a história, e ele estava tão apaixonado pela ideia de abrir uma lan house, de ter uma lan house, que quando ele foi, comprou os móveis, instalou os computadores, colocou para funcionar ali, ligou os computadores, beleza, agora vamos só falta instalar o serviço de internet. Aí ele descobriu que não tinha fornecimento de internet para aquele endereço onde ele instalou a lan house. Olha só, isso ele tinha que ter estudado antes, ele tinha que ter mapeado antes, ele estudar quais são os recursos mínimos necessários para existir uma lan house. Precisa de computador, precisa de mesa, precisa de internet, precisa disso. Tá, esses recursos, eu tenho fornecedores para isso? O computador eu compro na loja tal, as mesas na loja tal, a internet, a operadora está aqui, já está atendendo nesse lugar. Ele teria visto no momento de estudar, de validar aquela ideia. Aí a ideia é para o lixo por causa disso? Não, talvez ela seria implementada um pouco depois. A lan house estava toda montada, lá os investimentos já tinham sido feitos e ele teve que esperar semanas ou meses, eu não me lembro agora, para começar a funcionar. Só esse detalhe poderia quebrar o negócio dele, se ele não tivesse condição financeira de esperar talvez 3 semanas, 5 semanas, 8 semanas para começar a faturar. Então você precisa estudar minimamente o universo em torno da sua ideia de negócio. E aí você precisa experimentar, que é o quarto passo. Começa a experimentar. Flávio, o que é isso aí? É você começar a exercitar, executar minimamente a tua ideia de negócio. Vou dar um exemplo para você. Eu gosto de trabalhar com comida, eu gosto de fornecer comida, eu cozinho bem, minha ideia de negócio é fazer marmitas e lançar uma marca de vender marmitas gourmet ou marmitas fit, por exemplo. Aí eu separei tempo, pensei nisso, eu entendi que é um nicho do fit, é mais específico, que pode ser um nicho do fit para academias, próximo às academias, ou para pessoas que trabalham no serviço público, ou que trabalham longe de casa. Então, eu posso ter, eu fui nichando, eu fui entendendo qual é a especificidade do meu negócio que pode dar mais potencial de resultado para ele. Eu investi um tempo estudando isso. Pessoal, não é eternamente estudando, separa uma semana, 2 semanas, mas de uma maneira focada. E agora eu já estou pronto para começar. Aí você começa, investe dinheiro, cria uma marca, cria logo. Tem um pessoal que tem uma tara por criar logo. Eu atendo. A primeira coisa, eu tenho que criar uma logo, eu tenho que criar uma identidade visual. Não tem, cara, palha. Você nem sabe ainda os pilares da sua empresa, os valores, a gente nem chegou nesse ponto. Sai dessa de sair criando logo. Primeiro você tem que experimentar, faz esse espaço de qual você experimenta. O que você faz? Começa a fazer suas marmitas, vai nos clientes potenciais que você tem, começa a vender suas marmitas, começa a experimentar. Você ainda não tem nome de empresa, você não tem CNPJ, você tem sua cozinha da sua casa, começa a experimentar, porque aí você vai validar algumas coisas importantes. Presta atenção, você vai validar quanto que você gosta de fazer aquilo de verdade, fazendo. O quanto que você sabe fazer aquilo de verdade, fazendo, experimentando. O quanto que as pessoas gostam do resultado do teu trabalho, que é o teu produto, é o teu serviço, fazendo. Então você já vai validar um monte de coisa antes de investir em logo, em marca, em maquinário pesado, antes de investir em marketing, você vai simplesmente começar a fazer. Simples assim. Você vai investir, vai começar a fazer. Eu quero tocar em casamentos, eu sou músico, quero cantar. Beleza, vou colocar uma logo, vou colocar... Não, você vai começar a falar com as pessoas, eu estou tocando, pega o primeiro casamento, vai lá tocar no primeiro casamento. Você vai validar, por exemplo, se você está à vontade com colocar preço no seu serviço, se você tem a habilidade de cobrar, marcar, combinar, cobrar, e a pessoa não te dá cana e você ter aquela inteligência emocional, gestão emocional de ir com o profissionalismo em falar e cobrar, de não ficar trabalhando de graça, ficar tomando cano. Você tem a habilidade de vender o seu peixe, de vender o seu produto. Tudo isso você vai validar fazendo. Tudo isso você vai validar fazendo. Não é entrando logo de cabeça. Eu conheço pessoas assim que começaram, uma pessoa que eu atendi, quando eu atendi, ela já tinha feito tudo isso. O que ela fez? A primeira coisa que ela fez foi comprar uma sala comercial, montar uma sala, um coachitório e começar a atender como coach. Só que ela investiu uma grana altíssima. Vamos imaginar esse cenário. Imagina que não seja comprar. Nesse caso, a pessoa tinha lá um dinheiro para investir, acabou comprando a sala, né? Enfim, isso vira um investimento imobiliário. Mas imagina que você aluga uma sala, compra móveis, coloca nome, faz o logo, identidade visual, fala, agora eu sou coachitório. Aí vai atrás dos primeiros clientes. Vai começar a atender, e aí você se depara com a situação, por exemplo, que
Eu gosto de atender como coach, mas nesse lugar onde eu estabeleci o coachitório, esse lugar não é propenso para os clientes que eu quero. Meus clientes estão em outro lugar, eles são mais corporativos, e aqui tem menos clientes corporativos, eles não gostam de se deslocar para cá. Caramba. Ou não, eu estou num lugar aqui que é no centro comercial da cidade, tem muito cliente corporativo, mas eu comecei a perceber que não é o que eu quero atender são pessoas que estão... que querem melhorar o seu relacionamento com o esposo e com os filhos, e eles não estão aqui, estão em outros lugares, então é mais diversificado. Ah, não, eu entendi que o presencial é complicado, porque eu acabo tendo que me deslocar, estou perdendo um tempo de deslocamento, eu prefiro atender no online. Aí você prefere atender no online e alugou uma sala no centro comercial lá longe da tua casa? Olha o tanto de coisa que dá para validar com a experimentação. Começa a experimentar antes. Começa a experimentar fazendo aquilo que você tem que fazer. Toda vez que chegava um cliente para mim, lá no meu escritório contábil, eu quero abrir empresa. Eu tinha um papo muito parecido com esse. Eu ainda não tinha percebido que existe um passo a passo que faz diferença, mas eu já orientava as pessoas nesse sentido, até o ponto de eu mapear os tantos clientes que eu atendi lá naquele meu escritório, que eu atendi em outras empresas que eu já tive, outros negócios que eu já tive, inclusive agora no marketing digital, as pessoas, elas chegam, Flávio, vocês fazem lançamento de expert? Faço lançamento, sentava para conversar, eu quero lançar um produto assim, 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 e eu ia conversando com a pessoa e falava, não, você já experimentou? Quantas pessoas você já ajudou com o seu método? Aí, o pior dos cenários é quando ela me respondia assim, método? Não tem método, assim, não preparei o método. Ah, se eu nem tenho um método, então você nem aplicou. Quantas pessoas, a pessoa queria montar um curso online, mas ainda não tinha validado esse curso online, não tinha experimentado. Você está entendendo a importância dessa etapa de experimentar? Então, essa aqui é a mais importante, a mais importante. Então, fica ligado nesses 4 pontos para que você não mine a sua ideia antes mesmo de começar. Tempo, nicho, estudar e experimentar. Pessoal, agora você validou a sua ideia, começou, deu certo, eu vou começar a empreender, ou então estou no processo de validar. Tudo são flores? Fala para mim, tudo são flores? Não são. Você pode, num momento, validar, caramba, vi que isso aqui tem todo o potencial, ou, num determinado momento, identificar algo que pode minar a sua ideia. Ou, simplesmente, você começa a não acreditar mais nela. Isso significa que são os sabotadores que podem derrubar a sua ideia de negócio. Ok? E eu quero saber se você quer que eu compartilhe com você os 3 principais sabotadores que podem derrubar a sua ideia de negócio e como impedi-los, como blindar a sua ideia desses sabotadores, como proteger essa sua ideia desses sabotadores. Porque às vezes você está indo no caminho certo, mas aí vem, a gente não contava com isso, né? Está indo tudo bem, mas de repente a sabotagem começa a acontecer. Que sabotagem é essa? Sabotador número 1, o crítico interior. Todos nós temos um crítico interior, uma voz que fala com a gente, que, por exemplo, fala, não sou bom o suficiente. Ou fala assim, você está muito velho para isso. Ah, não, já passou do seu tempo, não adianta tentar mais. Ou então assim, nossa, já tem muita gente fazendo isso. Essa é clássica, né? Já tem muita gente fazendo isso que você quer fazer. Esse é um sabotador número 1, crítico interior. Então, fica ligado que nesse processo de validar a sua ideia, você vai lidar com o seu crítico interior. Então, mapeado o sabotador número 1. Esse é um que pode acabar com a sua ideia. O número 2, resultados. Um início sem resultados. Se você quer se posicionar no mercado de fornecimento de marmitas, aí você começa a pensar, caramba, mas eu nunca forneci marmitas. Será que as pessoas vão saber que minha marmita é boa? Eu não tenho clientes. Você começa, vai validar, ok, mas você pode começar a pensar, caramba, isso aqui vai minar meu negócio, porque tem um monte de gente que fornece marmita. Ou então o que é mais comum, quando você vai querer prestar um serviço novo, como eu dei o exemplo lá do coach, por exemplo. Você se formou em coach e agora eu vou começar a ajudar as pessoas na transição de carreira, por exemplo. Eu ajudo pessoas com transição de carreira, eu sou coach de transição de carreira, por exemplo. E aí você fala, caramba, mas o Flávio perguntou lá que para experimentar e eu ainda não experimentei, ainda não tenho resultados, não atendi ninguém ainda. E isso pode minar a sua ideia, isso pode fazer você acreditar que você não tem como começar, porque você, na hora de
de convencer as pessoas que você pode ajudá-las com a transição de carreira, ela vai perguntar, tá, beleza, você já faz isso? E você dizer assim, não faço, estou começando agora. Você não tem resultados, você não tem os seus primeiros resultados ainda. Isso pode sabotar a tua ideia, sabotar o teu negócio. E rotina. Rotina antiga versus a rotina nova. Pessoal, presta bem atenção nisso daqui. Eu falei que você pode, vamos imaginar que você é a pessoa que trabalha 8 horas por dia, eu trabalho um número de horas por dia, você tem uma atividade atual, ou até um negócio atual, que é o que aconteceu comigo recentemente. Eu tenho um negócio atual e comecei a flipar para um outro tipo de negócio. Então, você tem uma rotina atual, você tem horários que você faz, você já tem hábitos profissionais que já estão instalados na sua rotina. Você sai em um determinado horário, você tem um número X de atividades, você já sabe como fazer. Você faz até no automático. Faz sentido? Você já está no automático para atender. Você já está fazendo isso de maneira automática. Essa é a sua rotina atual. Por exemplo, tem pessoas que têm emprego lá de professor, de professora, trabalha dando aula, trabalha numa escola. E aí quer empreender, abrir uma loja, vender alimentos. Perto da minha casa aqui, inclusive, tem uma loja muito boa de açaí, né? Que é o Jandaias Açaí. Acho até que a Carlinha estava aqui. Carlinha, daqui do Jandaias Açaí. E aí você quer empreender, você quer abrir isso aí. Só que você tem uma rotina anterior. Qual a sua rotina? Você tem que ir para o teu trabalho, fazer aquelas coisas. E você começa a validar a tua ideia de negócio, como eu falei lá atrás. Você começa a separar tempo, você começa a experimentar, você começa a escolher o nicho, você começa a estudar. E aí, quando você se cansa um pouco, pessoal, porque vai chegar um momento que essa nova rotina vai cansar você, como tudo que você faz na vida. Qual é a tendência natural? Você vai abandonando essa nova rotina que ainda não está instalada, você não tem hábito disso, e você vai permanecendo na rotina anterior. E vai dizendo para você mesmo, alimentando o crítico interior, que é esse que eu falei, que é o primeiro sabotador, de que, não, eu não tenho tempo. Lembra da história do eu não tenho tempo? Que é o primeiro passo para você validar a sua ideia. Aí você vai ler, não tenho tempo, nossa, minha rotina é muito pesada, eu trabalho muito. Nossa, que hora que eu fui inventar esse negócio de empreender, de abrir loja, de atender como coach, eu não tenho tempo, tenho filho, eu tenho meu emprego, eu tenho minha família. Aí você começa, porque a tua rotina nova, ela é muito frágil, ela é muito fraca. A rotina de tirar meia hora, 40 minutos todo dia para estudar, de passar o fim de semana estudando sobre o seu negócio, passar quase que o fim de semana inteiro durante as primeiras semanas, os primeiros meses, a rotina de acordar mais cedo, de dormir mais tarde, porque isso é uma transição. Então, essa rotina é nova, é como uma trilha no meio do matagal. Você começa, passou uma vez, passou duas, ainda não formou caminho, ainda não formou aquela trilha. Enquanto que a trilha de tudo que você faz na sua rotina atual já está sedimentada, já está fixa lá. A sua mente já conhece os caminhos, só que o que é novo ainda é muito frágil. A rotina nova é muito frágil. Então, aqui é um sabotador que pode derrubar a sua ideia de negócio mesmo no início. Eu atuo muito nessa área com os meus mentorados. No meu método de mentoria individual, no Realize, eu sempre trabalho mentalidade, foco e produtividade. Por quê? Porque eu sei que a habilidade técnica para o que ele quer empreender, ele ou já tem, ou ele tem propensão para desenvolver ainda mais, porque eu faço um mapa pessoal antes. Mas a mentalidade, a motivação, o ânimo dele, o mindset dele tem que ser alimentado. Por quê? Porque a rotina nova é frágil. E aí eu vou ensinando o meu mentorado a alimentar, a fortalecer a sua rotina empreendedora, a sua rotina realizadora, que é transformar em real o que é potencial. Isso é o que o empreendedor faz. Então, a rotina anterior ela já está estabelecida. A nova requer muito mais esforço. É igual a teoria do avião. O avião gasta muito mais combustível na decolagem do que no voo de cruzeiro, apesar de ser um tempo menor que ele gasta decolando do que voando. Mas ele gasta mais combustível ali. Por quê? Porque a hora que ele sai do chão, ele rompe a inércia. É muito mais fácil quando você já está lá em cima, você vai planando, que é o que é a sua rotina atual. Mas na hora de iniciar um novo voo, iniciar uma nova rotina, é muito mais difícil no início. Então, isso pode sabotar a sua ideia. Por isso, você precisa blindar a sua mente para isso. Flávio, beleza, 3 sabotadores aí, mas como vencer, como neutralizar esses sabotadores e liberar potencial realizador? Vamos a eles. Imagina que você está fazendo uma viagem. O pessoal que está no Insta aqui não está vendo as imagens, tá? É porque eu estou aqui no Zoom. Se quiser participar ao vivo, é só chegar no link na bio e participar no Zoom comigo aqui. Imagina que você está numa viagem. Você
está numa viagem. E vamos pensar nessa ideia da viagem. Você vai fazer uma viagem, tá? Empreender é como uma viagem. Você sai daqui para chegar lá. E aí tem algumas coisas nesse caminho que são essenciais, que vão ajudar você a neutralizar os seus sabotadores e liberar seu potencial. Primeiro ponto, você precisa de um mapa. Você precisa de um mapa, precisa enxergar de cima, você precisa mapear desafios, recursos, identificar opções. Você precisa de um mapa. Você vai fazer uma viagem, vai entrar no teu carro, da tua moto, você vai para São Paulo, por exemplo, para o Rio de Janeiro, você precisa de um mapa. Você olha para o mapa para você entender que cidade você vai passar, se você vai pegar estrada dupla ou estrada simples, rodovia dupla, rodovia simples, se tem pedágio, se não tem. Aí você vai, não, simplesmente entra no carro. E acontece igual aconteceu comigo uma vez. Eu pousei no aeroporto de Campinas, já sabendo que eu tinha um carro reservado para eu alugar, que eu ia numa reunião em São Paulo. Só que eu não mapeei, né? Eu não fiz exatamente isso aqui. O que aconteceu? Entrei no carro, tô bonito dirigindo, falei, vou passar em Itu, que eu ia passar, inclusive reunir com um outro potencial cliente na época. Aí quando eu avisto, pedágio. Eita! E aí eu me lembrei, será que eu tenho dinheiro em espécie? Eu falei, não, tá limpo, né? Vou chegar lá, vou pagar com cartão. Não tinha nada em espécie e lá não recebia cartão. Então, não me preparei para aquilo, eu não mapeei, eu não avaliei, não identifiquei essa necessidade, esse desafio nessa minha viagem. Então, você precisa de um mapa, você precisa enxergar de cima, dar um zoom out, mapear recursos. Isso na mentoria é a parte que eu trato como a visão, que é a visão onde eu mapeio o mercado, mapeio o empreendedor, mapeio as opções. É um momento de autoconhecimento, é um momento de levantamento de recursos e desafios. É o olhar de cima, você precisa olhar de cima. Então, na tua viagem, no teu empreendimento, você precisa de um mapa para neutralizar seus sabotadores, inclusive, para neutralizar seu crítico interior. Lembra do crítico interior? Eu não sou bom o suficiente. Se você faz a parte do mapa, o que acontece? Você tem recurso para neutralizar o seu crítico interior. Você tem recurso para neutralizar o seu crítico interior. Então, você precisa de um mapa. Segundo ponto para você neutralizar sabotadores, você precisa traçar uma rota. Você precisa traçar uma rota. Eu viajei para o Rio já algumas vezes e eu tracei aqui, olha nesse slide aqui. Você tem aqui, você chega lá no seu Maps, eu uso o Google Maps, você tem outros GPS que você pode usar, e aí você traça lá Brasília, Rio de Janeiro. Ele me dá 3 opções de caminhos, três rotas diferentes. Então, quando você pensa numa rota, você está pensando no passo a passo ligado a uma estratégia direcionada para o destino. Qual é o destino? Rio de Janeiro. Qual é a origem? Brasília. Qual o passo a passo? Aí eu escolhi aqui, nesse meu exemplo aqui, escolhi passando por Uberlândia, Ribeirão Preto, São Paulo, depois Rio. Flávio, mas essa é a mais distante, é a mais demorada. Mas eu tenho um porquê. Essa minha viagem passa por São Paulo para eu resolver uma questão em São Paulo, depois eu vou para o Rio. Isso tem a ver com a minha estratégia. Ou simplesmente porque eu conheço, quer ver um outro exemplo? Porque eu sei que a estrada para São Paulo é muito boa, passou ali para o Triângulo Mineiro, saindo de Brasília, é tapete até chegar em São Paulo, pedagiada, duplicada na maior parte. Então, assim, cara, eu não quero ter dor de cabeça para dirigir, eu sei que é 0,40, é 0,40? A que vai para Belo Horizonte, que é um caminho que é o mais curto, é uma estrada mais complicada em muitos pontos. Então, quer saber? Vou fazer essa viagem aqui, está dando 2 horinhas a mais, menos de 2 horas a mais, vou por São Paulo. Entendeu como é que funciona? Então, você precisa de uma rota, e a sua rota tem que estar ligada a uma estratégia. A sua rota tem que estar ligada a uma estratégia. Isso vai ajudar você a neutralizar seus sabotadores. E, por fim, terceiro ponto para neutralizar sabotadores, você precisa de uma bússola que te mostra a direção certa e te traz de volta quando necessário. Por quê? Flávio, mas esse negócio de bússola, isso não é coisa muito antiga? Não, o teu GPS tem uma bússola. Olha aqui nesse vídeo que está passando aqui. A bússola está no teu celular e ela é a base do teu GPS. Você olhou o mapa de cima, vou empreender com coaching para mulheres. Traçou uma rota. Vou começar a fazer aulas, palestras para as pessoas me conhecerem até fecharem meus processos. E aí vou primeiro fechar processos nesse preço, para depois aumentar para esse preço. Vou começar entregando isso, vou criar esse bônus e vou entregar dessa maneira. Isso aí é estratégia, é a sua rota.
Aí você começa a fazer, enfia a cara, vai executando, e chega uma hora, aí não vem, não fecha o primeiro, não fecha o segundo, aí não começa a dar certo, aí você pensa em desistir. Em que momento que a bússola entra? Porque ela te volta o teu olhar de novo para o norte, te mostra a direção de novo, te reconecta. E aqui não é só a bússola, não é à toa que tem uma pessoa segurando a bússola aqui. Você precisa de alguém segurando a bússola para você, alguém segurando o GPS, porque você está dirigindo. Que seja alguém para ser o seu suporte da sua bússola, do seu GPS. Alguém que te pega pela mão, ou vê que você errou, que é o caminho certo é esse aqui. Alguém que vai recalcular a rota para você, alguém que vai te trazer de volta para o caminho. É a bússola. Isso aí serve para neutralizar o sabotador. Que sabotador? O sabotador da rotina frágil, que é a rotina nova, o sabotador do crítico interior, aqueles sabotadores todos. Então você precisa de um mapa, precisa de uma rota, precisa de uma bússola, de um GPS, para neutralizar seus sabotadores. Um mapa, de uma rota e de uma bússola. E aí o seu crítico interior, o fato de você não ter resultados iniciais, começa a cair por terra. O fato da sua rotina nova ser muito frágil, começa a cair por terra, porque você tem um lugar para chegar, você já mapeou antes, então você tem recurso para neutralizar o crítico interior. Você está seguindo uma rota e sabe que os resultados, mesmo que não chegaram no início, você vai colhê-los lá na frente, porque você já mapeou isso, você já escolheu uma rota X que vai mostrar em que ponto que os resultados vêm, se não vierem, eles vêm na próxima parada, na próxima cidade, no próximo estágio. E você tem uma bússola, você tem alguém que te direciona, você tem alguém que volta a ter o olhar de novo para o norte, para que você não se desvie da tua direção e não desista, para que a tua rotina, mesmo sendo frágil porque é nova, ela consiga ir se fortalecendo. Você faz uma vez, faz uma segunda vez, faz uma terceira, e quando você se cansa e pensa, não está dando certo, alguém fala, olha aqui teu norte, olha onde você quer chegar, é a tua bússola. É alguém que pega você pela mão e faz você continuar a caminhar. E aí você neutraliza esses sabotadores. Beleza, galera? É isso aí, ó. Eu falei que ia revelar um top segredo para vocês. Lembra que eu mostrei esse slide, tudo começa com ideia? Cada uma dessas fotos que você está vendo aqui é de um negócio que eu já tive. Cada uma dessas fotos, são 6 fotos que está aqui, é de um dos negócios que eu já tive. Acho que tem mais aí que não entraram aí. A primeira foto tem alguém vendendo aqui doce. Eu já vendi cocada na rua. Nem posso falar a idade, né? Senão minha mãe vai ser presa por trabalho infantil da criança. Eu comecei a vender cocada na rua. Aqui a segunda foi o meu segundo empreendimento. Eu tocava na noite. Entrei numa banda, comecei a tocar. E aquilo foi minha primeira, assim, já perto da idade adulta, nem era adulto ainda, era adolescente, mas me tornei, inclusive, o cara que cuidava das finanças da banda. Né? A gente empreendia, pegava casas para tocar por bilheteria, era um empreendimento, e era muito bacana de fazer, dava um trabalho, tanto tocar quanto gerir aquele negócio, mas foi o meu empreendimento, o segundo empreendimento, que eu me lembro. Né? Já fui sócio de um restaurante, né? Com essa mesma galera da banda aqui, eu já me tornei sócio do restaurante, eu lembro que eu tinha 18 anos, 19, exatamente não sei. Depois disso, uma outra experiência empreendedora, tive um escritório de contabilidade, até mencionei aqui, né? Já atendi pessoas como contador, como assessor contábil, inclusive assessor de negócio, porque era muito o que eu fazia antes mesmo de formalizar a empresa das pessoas. Já tive uma lan house que durou muito pouco tempo, mas foi uma experiência incrível quando eu quis retomar minha carreira empreendedora entre o escritório e a lan house. Teve outra experiência, inclusive uma carreira pública de 10 anos, já fui funcionário público na área financeira por 10 anos. E essa última imagem mostra o meu negócio mais recente, que foi uma agência de lançamentos de produtos digitais, marketing digital e educação online, que é o meu negócio mais recente, antes de me dedicar totalmente aqui o meu tempo, totalmente não, 80%, 90% do meu tempo para mentorar pessoas. Isso tudo me ajudou a chegar em todo o mapeamento que eu estou dividindo com você hoje, que é o que você tem que fazer antes, durante e sempre no teu negócio. Inclusive, é outro segredinho que quero dividir com você. Você não faz isso só antes, você não dedica tempo de qualidade para o seu negócio, você não se posiciona num nicho específico, você não estuda cada vez mais naquilo, não experimenta novos negócios, novas formas, só antes de começar o teu negócio. Você faz isso durante o início do teu negócio e faz isso sempre. Tem pessoas que estão nos assistindo aqui que pode ser que já empreendem, já têm um negócio, mas precisa dedicar tempo de qualidade para o seu negócio, para gerir o teu negócio, precisa entender seu posicionamento, o seu reposicionamento,
preciso estudar novas formas de marketing, de venda, de posicionamento, de lucrar com o teu negócio. Eu preciso experimentar esses novos formatos, essas novas estratégias. Então, isso vai acontecer o tempo inteiro. Por isso que eu ensinei para você, serve agora e vai servir para sempre. E o importante é você entender que você precisa caminhar, dar passos. E por isso eu mapeei tudo isso no meu método que eu chamo de Realize, o método de mentoria individual Realize. Tem 3 pilares: visão, plano estratégico e ação acompanhada. Eu tenho alguns clientes que eu atendo atualmente nesse método de mentoria, aplicando a mentoria Realize, e alguns que eu já atendi que tiveram resultados incríveis. Um atendimento que eu fiz que se encerrou no ano passado, ele conseguiu aumentar o faturamento da empresa dele em 30% a 40%. Inclusive, gravou um depoimento que eu vou postar nas minhas redes, postar no meu Instagram, muito em breve, para você ver esse resultado. Olha que bacana que foi. Inclusive, estou fazendo uma nova mentoria de um novo negócio que ele está abrindo agora. Então, para que você tenha a visão que se assemelha ao mapa, o plano estratégico, que é a sua rota, a ação acompanhada, que é a bússola, que te volta você, que pega pela mão e te faz voltar e continuar no norte, isso faz parte, são as bases da mentoria individual Realize. Se você entendeu que precisa de ajuda, entendeu que eu posso te ajudar, lá no meu Insta, lá no link na bio, lá no Linktree, tem uma aplicação para essa mentoria individual, né? Que você pode se aplicar para ser um candidato a essa mentoria. Não é para todo mundo, tá, pessoal? Nem todo mundo está preparado para avançar, né? E eu mapeio isso, inclusive, com essa aplicação e com o papo inicial que eu tenho com a pessoa. Mas se fez sentido para você, você pode entrar lá e fazer sua aplicação. E se você tem alguma dúvida sobre tudo isso que a gente falou, se você quer entender um pouco mais como funciona a mentoria individual Realize, se você quer avançar e você gostaria da minha ajuda de alguma forma, entre em contato comigo, Flávio HS Sanches, aí no Instagram, né? Aqui, você que está no Instagram e você que está assistindo aqui, Flávio HS Sanches. Manda um direct message para mim, fala para mim qual é a sua principal dificuldade, fala para mim o que você já fez, já tentou para resolver isso, fala para mim o que você está fazendo agora, fala para mim o que você quer alcançar, qual é o seu maior sonho, por que você quer empreender, por que você quer colocar um produto, um serviço no mercado. Divide isso comigo, que eu vou ficar muito grato e vou conseguir te ajudar, né? Talvez demore um pouquinho a responder ali no direct message, em função de toda a rotina, de todas as mensagens que eu recebo, mas eu vou responder a sua mensagem. Então, manda mensagem para mim, a gente já vai trocando essa ideia e eu posso ajudar você, para que eu consiga ajudar você a dar um passo a mais na tua jornada, para que você chegue no teu destino, né, e alcance o resultado que você quer alcançar. É isso que eu tinha para compartilhar com você hoje. Aguardo uma mensagem sua. Espero que tenha valido a pena participar dessa aula aqui, né? Tudo que eu ilustrei aqui para você. E a gente se encontra no próximo vídeo, na próxima aula, ou no message, no direct message aqui no Instagram. Me manda uma mensagem que eu vou te ajudar. Beleza? Um abraço e até mais.